Pessoal, vamos começar o seguinte. Algumas questões sobre a fisiologia valvar. Então vamos lá. As válvulas cardíacas, elas são todas tricúspides, tá? Então todas elas são tricúspides. É uma pergunta que tem frequente também. Exceto a mitral, que é bicúspide. Tem uma doença, tá? Onde a válvula aórtica pode ser bicúspide. Tá? A aórtica pode vir bicúspide. Em algumas pessoas, com o passar das décadas, pode ter estenose da artéria aórtica por ela ser bicúspide. Certo? Mas as válvulas, no geral, são tricúspides. Ok? Quando normais, exceto a mitral. O que vai ter mais de importante aí para nós? Importante para você, onde é que nós vamos escutar cada válvula, né? Qual que é o melhor local de ausculta do batimento da válvula? O melhor local para a válvula mitral é no ictus, não é isso? Palpou o ictus, você vai colocar o esteto em cima do ictus. Lembre-se que nos casos de cardiomegalia, o ictus é desviado para onde? Para a esquerda e para o oco da axila, não é assim? Então você vai acompanhar a ponta do ictus. Já pega o macete o seguinte, quando o ictus fica desviado, ou seja, quando o coração está aumentado de tamanho, é muito comum você ter uma doença valvar. Como é que chama essa doença? Se o coração aumenta, se ele fica globoso, qual válvula fica insuficiente? Ó, se isso aqui aumenta, qual válvula vai abrir? Essa aqui que chama mitral, tá? Então é muito comum, a gente que faz eco vê muito isso. É muito comum ver insuficiência mitral associado com dilatação de câmara, com miocardiopatia dilatada. Ok? Miocardiopatia dilatada associada a... E foi uma questão de prova esse ano também. Vamos lá nos focos, então? Foco aórtico. Isso cai também bastante. Foco aórtico A, paraesternal, segundo espaço intercostal. À direita, não é isso? À direita, foco aórtico. Fácil ver, né, gente? Ó, o arco aórtico vai para lá e vem para cá. Então, aqui, à direita, foco aórtico. Tá? O foco pulmonar. Segundo espaço intercostal, à esquerda. Só que é o seguinte, presta atenção. Se a aorta ficar insuficiente, o sangue voltar, ela volta para o lado esquerdo. Então, o aórtico acessório é debaixo do pulmonar. Aórtico, pulmonar, aórtico acessório. Toma cuidado que o aórtico acessório não fica debaixo do aórtico. O aórtico acessório fica debaixo do pulmonar. Tá? Logo abaixo do foco pulmonar está o aórtico acessório. Qual que é a importância de auscultar no aórtico acessório, quando você estiver fazendo a sequência de ausculta? Qual válvula que vai ficar claramente audível, qual problema valvar fica claramente audível no aórtico acessório? Insuficiência aórtica. Tranquilo? Mitral nós já falamos. Se está sendo feita uma ausculta no mitral, você pode auscultar um barulho de aorta, pode ser auscultado na mitral, na ponta do coração. Mas nas questões não é assim. Quando fala que auscultou no foco mitral, é geralmente problema de válvula mitral. Eles facilitam. Na vida não é. Mas na prova é tudo bonitinho. Tá? Então, se auscultou alguma coisa mitral, geralmente é problema de válvula mitral. Claro que, quais são os problemas mais frequentes? Estenose ou insuficiência, não é assim? Qual que é a melhor maneira que eu tenho na prática de definir se o sopro é de estenose, se o sopro é sistólico ou é um sopro diastólico? É pulso, né? Você, ao mesmo tempo que ausculta, pega o pulso. Se coincidiu o sopro com o pulso, é sistólico. Correto? Soprou e pulsou ao mesmo tempo, o sopro é sistólico. Se não coincidiu, só pode ser diastólico. Olha bem, é coisa meio boba lá da semiologia, lá do 7º período, mas assim, só para garantir que está todo mundo sabendo. Se o sopro está na mitral e é sistólico, tem que ser o quê? Insuficiência mitral. Porque se a sistólica vai bater, o sangue vai voltar lá para o átrio. Só pode ser insuficiência. Se o sopro é sistólico e está na mitral, só pode ser insuficiência mitral. Alguém tem dúvida disso? Podemos caminhar?
Se o sopro é diastólico e está na mitral, está aqui na ponta do coração esteto, só pode ser o quê? Estenose. Nós já vamos esquematizar o seguinte, ó. Então, bota aí. Mitral. Sopro sistólico vai ser o quê? Insuficiência. Como é que vai chamar esse sopro mitral de insuficiência? Já vou chamar de um sopro holosistólico. Tá? É o nome que eles falam. Holosistólico. Ele dura toda a sístole. Falou para você sopro holosistólico de mitral, você já sabe. Mesmo que já esteja escrito, gente, escreve de novo, tá? Escreve 2 vezes, na hora de você estudar, você acaba gravando mais. Eu não sei... bom, isso é opinião pessoal, tá? Eu acho que quando você vai estudar, se a apostila estiver limpa, só com as coisas que já estão anotadas, você tem menos ânimo de estudar. Se estiver toda rabiscada com a sua letra, você parece que aquilo faz parte de você. Então você tem que apoderar da apostila é copiar as coisas na apostila, tá? E é muito importante que seja repetitivo. Que você anote a mesma coisa várias vezes, principalmente se aquela coisa cai muito. Vamos continuar? Ficou entendido essa primeira parte? Bom, os sopros aqui da direita, ó, sopro de tricúspide. Ele é escutado. Onde que fica o foco tricúspide? Borda external, à esquerda, não é isso? Mais ou menos aí, quarto espaço intercostal, borda external esquerda. No caso da insuficiência holosistólica, na estenose... Ah, vamos anotar o nome. Tem outro nome. Vamos anotar? No caso, tá falando na frente, mas vamos anotar de uma vez. Na estenose, vai chamar sopro em ruflar diastólico. Falou ruflar, é mitral. Eu até brinco assim, que tipo assim, tem um negócio que fala que ruflem os tambores, né? Que ruflem os tambores. Eu guardei na minha cabeça aqui, mitrem os tambores. Porque eu lembro que ruflar é sempre de mitral. De tudo que cai em clínica, nada cai mais do que isso aqui. Não tem nada que você possa pensar em clínica que cai mais do que essa matéria de semiologia cardiovascular. Então eu vou dar isso aqui com muita tranquilidade, porque cai tanto que eu não posso nem sonhar que vocês não sabem isso aqui. Não pode errar nenhuma questão dessa. E é tudo raciocínio, não tem zero para decorar. Tá? Tudo raciocínio. Vamos aqui na tricúspide? Gente, as doenças, na maioria das vezes, não cai doença de válvula direita, cai muito mais válvula esquerda. Tá? Então a gente fala um passant aqui à direita, tanto de pulmonar quanto de tricúspide. E também na prática é muito menos. A gente faz aí 100 ecos de doença valvar, dos 100, 3 vão dar de problema valvar, vão ser da direita. A maioria do que a gente vê na prática é a esquerda mesmo. Por isso que não cai tanto. Na prática, se vocês forem escutar o paciente de vocês, é muito difícil escutar sopro do lado direito. É muito mais difícil, muito mais raro. Porque o regime pressórico da câmara direita é muito menor, então o sopro é muito menos audível. Eu só queria que vocês guardassem uma coisa de tricúspide. Tem uma doença que faz estenose de tricúspide, que não é uma doença comum na prática, eu vi pouquíssimos casos, mas na prova ela é comum. Alguém lembra qual doença dá estenose de câmara direita? Não é doença reumática. Chama síndrome carcinoide. Lembra, Igor, que a gente comentou síndrome carcinoide, onde você tem um tumor carcinoide? Tumor produtor de serotonina, lembra? Síndrome carcinoide é provocada pelo tumor carcinoide, que é um tumor produtor de serotonina. Vocês vão ver isso com detalhe comigo quando estiver vendo gastro. Essa doença, a produção desse tumor, essa produção de serotonina, ela provoca uma fibrose mais em válvula direita. A válvula tricúspide fica muito dura, fica igual um porrete mesmo. E vai dar um sopro diastólico. Estenose tricúspide. A gente no eco tem a seguinte maldade, você está fazendo um eco lá, aí a doença é só de tricúspide, você já pensa em tumor carcinoide. Porque quando é doença reumática, nunca pega só tricúspide, pega primeiro mitral. Mitral e aórtica. Lá no último caso, pega tricúspide pulmonar. Tá bom? A gente nem... O que é uma má notícia, né? Você falar com a pessoa, você vai fazer um eco e falar com a pessoa que ela está com câncer. Né? É difícil. Mas às vezes acontece. É a sorte da pessoa, né? Oportunidade de tratar. Beleza? Bom, então se eu estou lá com o meu foco na pulmonar, se eu estou com um foco na aórtica, eu estou lá no foco aórtico. E percebo um sopro sistólico. Qual doença é essa?
Aqui, ó, tô com o meu esteto aqui na aórtico. Tem um sopro sistólico? Concorda? Tem que ser. Peguei o pulso junto, tem lá o sopro coincidindo com o pulso. É sistólico, não é? Tá na aórtica, não tá? Então é estenose aórtica. Mesmo vale para pulmonar, né? Tô no foco pulmonar, vi o sopro, sistólico, só pode ser estenose pulmonar. Vamos ver as bulhas? Vamos lá nas bulhas? Aí esse não tem nome diferente, não, né? Não tem nome diferente, não. Quando estiver vendo a doença de válvula separada, nós vamos falar, quando tem nome diferente, eu aviso. Ó, entre B1, entre o TUM e o TAR, eu tenho a sístole, não tem? Antes do TUM, escreve no B1 aí TUM, no B2 escreve TAR. Só para você lembrar. TUM, TAR. Antes do B1 é B4. Lembra? Antes do B1 é B4. Depois do B2 é B3. Então, olha só. É normal ter B4? É normal ter B3? Não é normal. Nem B4, nem B3. Então, tudo que é anormal acontece na diástole. Concorda? Porque entre B1 e B2 é sístole. O que é B1, gente? Quem que forma B1? Fechamento dessas duas válvulas aqui, não é? Das atrioventriculares, não é assim? Essas duas, quando fecham, dão B1. E quem que é B2? Fechamento das válvulas da base do coração, da aórtica e da pulmonar. Então essa é B2. Quem forma B3? B3 é formado em que circunstância? Nós vamos falar bastante isso sobre insuficiência, quando estiver dando aula de insuficiência cardíaca, vamos falar sobre B3 e muito sobre B4. Mas já de uma vez, vamos falar de B4 primeiro? Estou pensando o seguinte, ó, o sujeito é hipertenso, o coração dele vai hipertrofiado do lado esquerdo, porque ele é hipertenso. O átrio esquerdo vai aumentar. Como o coração esquerdo, a musculatura do coração esquerdo vai ficando cada vez mais grossa, tá? O que vai acontecer? Quando vai haver a diástole, quando houver a diástole, o sangue, no final da diástole, por isso que eu estou falando que a B4 está no esquema de vocês, que é no final da diástole, ou seja, antes do B1. No final da diástole, como é que acontece a diástole? O coração começa a abrir. Então vai ter uma fase de enchimento rápido. O sangue vai descer da mitral, lá do átrio esquerdo, vai descer aqui para o ventrículo esquerdo. Tudo bem. Isso é o início da diástole, chamado fase de enchimento rápido. Gente, infelizmente vai ter que decorar isso tudo e entender, tá? Não adianta. Diástole é dividido em duas fases. Uma fase, eu vou falar bem devagarzinho, uma fase de enchimento rápido. Primeira fase da diástole, fase de enchimento rápido. O que consiste a fase de enchimento rápido? Abertura de quem? Abertura das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. Tá entendido isso? E a segunda fase da diástole, que é o final da diástole, o que acontece? Contração do átrio esquerdo. O átrio esquerdo contrai e joga o sangue dentro do ventrículo esquerdo. Quando esse ventrículo esquerdo... Então, o final da diástole tem a contração do átrio, que acaba de tirar o sangue do átrio. Quando esse sangue bate nesse ventrículo aqui, com esse ventrículo hipertrofiado por causa da hipertensão arterial, vai dar um barulho que é B4. B4 depende... Todo ano cai isso em prova, esse ano caiu de novo. Você viu, Igor? Caiu de novo esse ano. B4 depende de quê? Da contração do átrio. Concorda? Porque quando que aparece B4? No final da diástole acontece a contração do átrio. O sangue sai do átrio, o restinho de sangue sai do átrio e bate no ventrículo. É a fase de enchimento lento. E esse barulho do sangue batendo no ventrículo vai dar B4. Ficou bem entendido isso aí? Vamos lá. Olha lá. Lembra que o sujeito é hipertenso? Quando ele é hipertenso, o ventrículo engrossa, o ventrículo esquerdo engrossa. Então perde a complacência. Então já podia anotar isso aí. Quando o ventrículo esquerdo engrossa, ele perde a complacência e começa a ter insuficiência cardíaca o quê? Diastólica. Concorda? Ventrículo esquerdo perde a complacência e vai ter insuficiência diastólica, porque ele perde o relaxamento. Nós vamos falar bastante disso na aula de insuficiência cardíaca. Entenderam isso? Vai espessar o ventrículo esquerdo, ele vai perder a complacência.
Então, início da diástole, abre as válvulas atrioventriculares, o sangue vai encher aqui. No final da diástole tem a contração do átrio. O átrio bate no ventrículo duro e forma B4. Como é no final da diástole, já está indo na próxima sístole. Então é logo antes do B1, vai dar truntar, truntar. Esse trum é do B4. Ou tuntará, tuntará. Esse iniciozinho antes da primeira bulha é o B4. Tá entendido? Então B4, na nossa cabeça, quando escutar B4, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que tem perda de complacência. Esse ventrículo, por algum motivo, está muito musculoso, ele está sobrecarregado, certo? O ventrículo esquerdo está sobrecarregado principalmente. Toda vez que eu escutar B4, e até podia colocar uma coisa aí, B4, inclusive, é critério menor de insuficiência cardíaca. Quando eu escuto B4, é um critério menor de insuficiência cardíaca. Combinado? O que B4 significa? Perda de complacência. Ô Paulo, eu só queria, eu tô tão cansado agora, que eu fiz tanta coisa hoje, eu só queria saber o que cai na prova, não quero saber mais nada. Então anota aí o que cai na prova. Quando o paciente fibrila, fibrilação atrial, some B4. Concorda? Não tem como, se a pessoa... O que é fibrilação atrial, vocês lembram? Quando o átrio não bate mais, ele só treme. Então ele não bate. Se o átrio esquerdo não bate, o que vai acontecer no final da diástole? Ele não joga o sangue na velocidade que precisa lá no ventrículo esquerdo. Consequentemente, você some B4, desaparece B4. Ah, Paulo, então eu melhorei, que eu tinha B4, não tem mais. Entenderam isso? Porque a pessoa... E cai isso nas questões. Ah, o paciente tinha B4, aí começou a tratar e sumiu o B4. E o ritmo ficou irregular. Ué, gente, o ritmo ficou irregular e ele está com fibrilação atrial. Ou seja, perdeu o B4 porque o átrio perdeu a capacidade de contração. Se eu fosse muito mal, eu perguntaria para vocês, esse paciente vai morrer de quê? Ele vai morrer de AVC. O átrio parou de contrair, só está tremendo, ele vai formar trombo dentro do átrio, se não for anticoagulado, ele vai fazer trombo e vai dar AVC. É assim que o hipertenso morre. Beleza? Fibrila primeiro, o médico não anticoagula, e aí ele faz AVC por causa de um trombo, de um AVC cardioembólico, né? Combinado? Essa parte está bem entendida, então. E o que é? Alguém consegue me explicar o que é B3? De onde vem o B3? Exatamente. O B3 é o seguinte, ó. O B3, eu já não tenho uma insuficiência diastólica. Esse coração, no início, ele fica musculoso, não fica? O sujeito é hipertenso, o coração dele fica musculoso. Com o tempo, pela regra de Laplace, esse coração começa a fazer o quê? Uma cardiomiopatia dilatada. Ele começa a dilatar para igualar as pressões. Quando ele aumenta de tamanho e dilata, o que vai acontecer? Começa a sobrar sangue no coração. Quando ele faz a sístole, como ele não tem a contração efetiva, não consegue ejetar tudo, fica sobrando sangue aqui. Então o que vai acontecer no início da diástole? Aí é já na fase de enchimento rápido. Quando as válvulas se abrem, por isso que é no início da diástole, o contrário de B3. Na fase de enchimento rápido, quando abre a válvula, o sangue que sai do átrio bate no restinho de sangue do ventrículo. E aí dá o barulho de B3. Porque o cara tem insuficiência sistólica, então sobra sangue no ventrículo dele no final, no início da diástole. Ele não consegue ejetar tudo na sístole. No início pode ser que vocês não tenham entendido direito, mas eu vou repetir isso tantas vezes que no final você vai... Não precisa nem estudar. Questão de manobra, né? Se o paciente inspirar profundamente, se ele fizer uma inspiração profunda, ele vai ter... O que vai acontecer na inspiração profunda? Aumenta o retorno venoso, vai sugar o sangue para dentro do átrio direito, não vai? Isso chama manobra de Rivero-Carvalho. Manobra de Rivero-Carvalho. A inspiração profunda enche negativa a pressão intratorácica, né? Bota a pressão torácica mais baixa, suga o sangue das cavas inferior e superior. Com isso, aumenta o retorno venoso. À direita. Se eu tiver um sopro à direita, esse sopro aumenta de intensidade. Tanto de tricúspide quanto de pulmonar. Ô Paulo, aumenta o sopro sistólico ou aumenta o sopro diastólico? Aumenta os dois. Manobra de Rivero-Carvalho, que é a manobra de inspiração profunda, aumenta tanto o sopro sistólico e diastólico da direita.
A brincadeira é o seguinte, você está tranquilo, né? Exatamente, você está lá tranquilo, tá lá feliz e tal. Aí, de repente, entra o Ribeiro Carvalho naquela porta ali. Né? O bonitão Ribeiro Carvalho, o ator mexicano, que tem aquele cabelão todo bonito. Não é nem o meu caso, nem o caso do Dudu, né, Dudu? Entra o ator mexicano, é tipo o Caio, assim, todo aquele cabelão. Aí vocês fazem assim, ó. Ribeiro Carvalho. A inspiração profunda. Aí quando faz aquele Ribeiro Carvalho violento, seu coração tava assim, ó. Tum-tá, tum-tá. Como é que ele faz? Truntar, truntar. Começa a desdobrar, certo? Então, desdobra a segunda bulha. Não, é tuntrá, né? Tuntrá, não é só truntar, é tuntrá. Desdobra a segunda bulha. Alguém sabe me explicar por que a segunda bulha desdobra no Ribeiro Carvalho? E por que é atrás da pulmonar? Porque tem mais sangue, então demora pra fechar. Lembra que quando você faz a respiração profunda, você enche o lado direito do coração de sangue? Lembra disso? Como você enche o lado direito do coração de sangue, olha bem, normalmente, enchendo aqui o lado direito, quando a segunda bulha é o somatório. A primeira bulha é o somatório do batimento da mitral e da tricúspide. A segunda bulha é o somatório do batimento da aórtica e da pulmonar. Né? Então, se o lado direito está cheio de sangue, ele atrasa o batimento. Ele faz um atraso no batimento do lado direito, da pulmonar. Por isso que desdobra. Bate primeiro a aórtica, então acaba que o componente da segunda bulha é aórtico mais pulmonar. Certo? Só que o pulmonar, o lado direito, enche de sangue, então atrasa para bater. Até isso aqui encher de sangue, contrair, demora mais. Então, tuntrá, desdobra a segunda bulha. Desdobra por qual motivo? É doença? Não, isso é fisiológico. Não é doença. Desdobra a segunda bulha em virtude do aumento do retorno venoso. Isso é fisiológico. As lesões mais comuns são de mitral e de aórtica. As menos comuns são de tricúspide, se eu for completar aqui, e as menos comuns, tricúspide e pulmonar. Estenose mitral. Pessoal, tem um esquema todo pronto aí de estenose mitral. Eu vou explicar aqui, ó. Mas tudo que eu explicar vai estar aí já, tá? Só pra gente não decorar.